achei uma cartela de anticoncepcional dentro da carteira do meu marido no mesmo dia que eu recebi uma visita, assim, inesperada e que fez estourar basicamente uma bomba na cidade onde eu morava. Porque o caos que virou aquilo ali foi absurdo. Eu era casada há 8 anos e quando eu conheci o meu marido, que no caso era o meu namorado, na época todo mundo me falou que ele tinha uma família ali que não prestava muito. Só que eu tinha acabado de me mudar pra essa cidade, né? Eu tinha vindo morar com os meus avós porque os meus pais conseguiram uma oportunidade de ir pra fora. Então eu não consegui essa mesma oportunidade, me mandaram morar com meus avós, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu muito triste, carente, né? Carne nova no pedaço, recebi umas investidas do meu, então, marido, que na época era meu namorado. No princípio eu achei que ia ser só um rolezinho, não sei o quê, até que a gente começou a ficar. Ele me pediu um namoro, só que aí eu fiz umas amizades ali na cidade que eu não ia ficar ali naquela bolha, né? E todo mundo me avisou, né? Que ele era meio galinha, que não sei o que ele nunca namorou e tal. Só que aí eu pensei o quê? Mas eu sou a rompimenta diferenciada. Eu achei o quê? Vai dar tudo certo. Porque ele não namorou até me conhecer. Então, com nenhuma delas ele quis namorar. Mas comigo, a rompimenta de ouro, ele quis me namorar. Então, eu comecei a me sentir a última Coca-Cola do deserto do Saara e comecei a namorar com esse menino. Não satisfeita, né? Até porque o nosso relacionamento sempre foi muito tranquilo. Sempre confiei muito nele, a palavra dele era lei. Nunca tive motivo nenhum pra desconfiar dele, ele nunca me deu nenhum tipo de sinal. E aí eu achei que tinha encontrado o amor da minha vida e que realmente ele tinha largado todas pra poder ficar comigo. Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Basicamente, nós juntamos os nossos trapos de bunda e fomos morar juntos. E até aí, gente, tava tudo ótimo. Passou-se 8 anos da minha life. Sim, 8 anos da minha life. Eu ali com ele, gostava dele, amando ele. Até que um belo dia, ele chegou do trabalho cansado, coitado, era tipo 9 horas da noite. Largou a roupa dele no meio do caminho e falou: ai, não vou tomar um banho, tô cansado, não sei o quê. Falei, tudo bem, fui pegar a roupa dele e tirei ali os objetos que estavam dentro da calça dele. E um desses objetos foi a carteira. Só que a carteira acidentalmente caiu na minha mão e caiu aberta. E quando ela caiu de lá de dentro uma cartela de anticoncepcional. Na hora que eu peguei o anticoncepcional, eu escutei alguém esmurrando na minha porta. Tipo assim, gente, aconteceu tudo no mesmo momento. Obviamente, quando eu achei aquela cartela ali de anticoncepcional, eu fiquei meio encucada, até porque eu não tomava. Eu não tomava aquilo. Então eu fiquei, ué, nós fomos de camiseta, que eu não quero ter cria. Não gosto de tomar antes porque me incha. Então por que ele tem essa cartela aqui? Só que na hora que eu fiquei paralisada olhando pra cartela, me questionando que tava faltando vários comprimidos, alguém começou a esmurrar a minha porta e o Jurandir do banho. Aí eu falei, gente, 9 horas da noite, tem crise de uma segunda-feira, não tô esperando visita. O que tá acontecendo? Mas aí eu comecei a escutar um homem, abre. Fui eu, linda e bela, abri a porta metendo um pois não, queridos. Tudo bom? O que tá acontecendo? Quando eu olhei, era uma menina de 17 anos, grudada aqui, ó, pelas orelhas do pai dela. Tinha um senhor batendo e esmurrando a porta. Só que, tipo assim, gente, era um senhor muito grande, muito alto, muito forte. Sabe aquele homem que deve ficar capinando quintal, que tem uns braços tamanho da minha cabeça? Então, era esse senhorzinho ali batendo na porta. E aí ele começou a berrar quando eu abri a porta. Cadê aquele safado? Ele tá achando que ele vai se livrar, que não sei o que, não sei o que lá. E começou a procurar, entrar dentro da minha casa, saindo me empurrando, e eu entendendo o que tá acontecendo, largou a orelha da menina chorando. E eu perguntando o que tá acontecendo, e ele procurando, começou a rodar assim minha casa, até que ele achou o meu marido dentro do banho. Meteu-lhe o pé na porta, pegou-lhe o meu marido pelo pescoço, e ele, amor, ele desceu a pia. Você vai assumir, você tá achando o quê? E não sei o que você vai ficar com a minha filha, e que você vai engravidar minha filha, você é casado e não vai ser o quê, minha filha vai ser a vergonha da família. E ele desceu, meu marido pelado. Tá? Ele tava apanhando pelado. E eu olhando assim, em choque, sem saber o que fazer, que ele saiu arrastando meu marido lá pra tipo assim, minha casa era de 2 andares. O andar do banheiro ficava em cima, ele achou meu marido, saiu arrastando pela escada, olha, apanhou o Marco Tamborim no samba. E aí eu olhei pra menina e falei, o que tá acontecendo? E ela falou, olha, eu fiquei com seu marido, desculpa saber que ele era casado, e nós fomos, e eu acabei engravidando mesmo com o remédio que ele me deu. Aí eu entendi tudo, porque o Jurandir tava apanhando, e o que tava acontecendo. Ele começou a discutir ele com o homem, tentando se defender, mas o homem tava dando-lhe peia nele, até que ele começou a realmente falar o que tava acontecendo, falando que tava dando remédio pra ela, e que não tinha como ela engravidar. Aquela mula. Aquela era uma mula. Ficava com umas meninas, furianfava com as meninas e dava um comprimidinho pra cada uma que ele ficava, achando que aquilo ali era a pílula do dia seguinte. Achando que aquilo ali ia fazer com que elas não engravidassem. E aí aquela menina estava grávida. Ele deu o remédio pra ela e achou que ia ser isso e a menina engravidou. Obviamente que o senhor surtou, né, com razão. O meu marido tomou-lhe uma peia. Ali eu descobri que eu tava sendo uma grande chifruda. Só que era a primeira vez que isso tava acontecendo. Eu botei o cara pra fora, junto com a filha dele, não sei o quê. Meu marido, coitado, põe o Marco Tamborim no samba. E aí ele começou a falar comigo, me pedindo perdão, que não sei o quê, que me amava, que isso não ia acontecer de novo. E eu falando que ele ia ter que sumir a criança, comecei a chorar, né. Não bati nele porque ele tava todo machucado, mas tipo assim, eu tava em choque, eu realmente não esperava, porque eu amava e confiava muito nele. E ali eu acabei aceitando e perdoando a traição, mas falando que ele ia ter que assumir a criança porque a criança não tinha culpa de nada. Só que eu achei que ia terminar por aí, que tava tudo bem, que eu ia ser corna, perdoar, mostrar meu chifre, ele ia ter um filho fora do casamento e fé. Só que não. No dia seguinte, essa história se espalhou. Quando eu achei que a situação não podia piorar, ela piora 15 vezes mais. Por quê? Os vizinhos escutaram que meu marido apanhou Marco Tamborim no samba, o senhorzinho tava gritando em alto bom som que ele ia assumir o filho, a menina também começou a berrar falando que não ia ser mãe solo, e virou aquela confusão e todo mundo escutou. E aí, queridos, era uma cidade pequena. Então, todo mundo saiu espalhando pra todo mundo o que tava ali sucedendo, o que tava acontecendo. E todo mundo descobriu que eu era chifruda, que meu marido ia ter um filho fora do casamento. E descobriram a burrice dele, que era o quê? Ele dava uma pílula pras meninas, achando que aquilo ali impedia-se de que a menina engravidasse, e não era bem assim. Só que até então, o que eu estava achando? Que ele estava me traindo com essa menina, somente com essa menina, e que ele dava remédio pra ela diariamente, né, jurando que ela não ia engravidar. E eu achei que todos aqueles comprimidos que estavam faltando era porque ele dava pra ela. Mas não, menina não. A história se espalhou, os pais tomaram consciência, as outras meninas também tomaram consciência de que estavam grávidas do meu marido, que ele estava enrolando ela, porque não era a primeira menina, ele já sabia que ia ser pai de mais 4 meninas, só que ele descobriu porque as meninas foram contar pra ele. E aí ele pediu para as meninas não falarem que era dele e que ele iria assumir, que não sei o que, então não sei como as meninas resolveram lá com a família delas. Só que como a história se espalhou, juntaram um mais um e aí descobriram que o meu marido não tinha engravidado apenas uma, ele tinha engravidado mais 4, ou seja, eram 5 meninas
que iam ter um filho do meu marido. E aí foram tudo pra porta da minha casa fazer escândalo. Os pais delas, né, apertaram cada uma lá, botaram contra a parede, as meninas acabaram confessando, falando que ele realmente era o pai, que ele tinha feito com elas a mesma coisa que tinha feito com a outra menina. E era tudo assim, menina novinha, tá, gente? De 15, 16, 17, 18, a mais velha tinha 18 anos. E aí descobriu-se que meu marido ia ser pai de 5. 5 meninas estavam grávidas do meu marido. Obviamente que ali eu surtei, entendi que cada cartela, cada remédio daquele ali era uma menina, tinha muito mais do que 5, né? Ou seja, podia vir mais meninas grávidas e ele tava me traindo com mais meninas. Cada vez que ele furunfava, ele dava um comprimidinho jurando que as meninas não iam engravidar. Virou uma confusão, os pais queriam tudo ir pra cima dele, ele saiu correndo, teve que se esconder na casa da mãe dele. No fim, queriam vir pra cima de mim, mas eu chamei a Público, falei que eu não tinha nada a ver com isso, que eu era uma vítima e que eu era uma mulher traída. Botei todo mundo pra fora. E aí eu não dava um chifre, a gente ilustra. Agora, 500 mil chifre com 500 mil bebê realmente não dava. Me separei, voltei pra casa dos meus avós e aprendi a escutar as fofocas da cidade quando fala: esse fulano trai, porque ele trai e você vai ser traída no final. 8 anos depois que eu descobri.